As primeiras palavras de Cristo à igreja prestes a ser perseguida, a igreja prestes a sofrer uma pressão política, uma pressão social, uma pressão cultural foi: não tenham medo. Ou seja, não tenha medo independente do que aconteceu. Lula venceu as eleições, a gente sabe disso. Um governo que vai contra os princípios cristãos, um governo a favor do aborto, um governo a favor das ideologias de gênero, um governo a favor de desarmar a polícia, um governo a favor de não prender quem rouba um celular, por exemplo. Um governo que vai contra tudo que um cristão acredita. Lula venceu as eleições, mas eu estou aqui para te dizer que quando a igreja foi perseguida, foi o momento que a igreja mais cresceu. O evangelho só está hoje no Brasil porque a igreja foi perseguida um dia. Então, se você for perseguido, não tenha medo. Cristo disse para você não ter medo. Primeiro, ele vai estar ao seu lado em todos os momentos. Segundo, não se desespere, tudo está na mão do Pai. Se ele permitiu que o Lula vencesse, é porque tem algum tipo de propósito nisso. Um propósito que a gente talvez não entenda agora. Calvino diz que quando um governo ruim assume o poder, é porque Deus quer julgar aquela nação. Talvez a gente mereça ser julgado. Talvez as concupiscências da carne, a libertinagem esteja num nível alto e por isso veio um governo ruim. A gente não sabe exatamente os motivos que Deus deixou isso acontecer, mas a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, se você realmente ama a Deus, se você é realmente escolhido por Ele, você vai saber que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, até mesmo um governo ruim. Então não tenha medo, não se desespere, enxugue suas lágrimas. É hora de trabalhar como todos os dias, é hora de prover o sustento da sua família, é hora de orar principalmente. Porque o nosso papel como cristão é orar, é jejuar pela nossa nação. Não fique torcendo para o governo fazer um mau governo ou falar, eu avisei. Não faça isso, isso é coisa de filho do diabo. Você é filho de Deus, você vai orar pela sua nação. Você vai orar pelo seu governante, você vai desejar que o melhor aconteça e não o pior. Então, vamos torcer para que o Lula faça um excelente governo, vamos orar por ele e mesmo que a gente não acredite nas ideologias, mesmo que aumente a perseguição da igreja, vamos permanecer firmes, porque esse é o nosso papel de igreja, é resistir ao mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, não fique brigando com seu vizinho, com seus amigos, nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra os principados e potestades que são dessas forças desse mundo. Então, ore, jejue, entregue seus pensamentos diante de Deus, entregue seus problemas, suas dificuldades diante de Deus. Se eu sei que talvez nesse momento você esteja triste por Lula ter ganho a eleição, mas não fique triste. Saiba que tudo está nas mãos de Deus. E se ele ganhou, foi porque Deus quis assim. Não sabemos o motivo, mas foi a vontade de Deus. Nada foge do controle dele. É hora de proteger nossos filhos das ideologias, é hora de cuidar das nossas crianças, é hora de ensinar ao seu filho o caminho certo que ele deve andar. Não deixe que a escola doutrine seu filho ou a faculdade doutrine seu filho. Não deixe que pensamentos do mundo acabem te doutrinando. Não caia nessa cilada do inimigo, ok? A pressão vai aumentar, a gente vai ver mais coisas na mídia contra os cristãos, a gente vai ver reportagens, a gente vai ter aí sim uma censura da mídia, que foi o que o Lula propôs, uma censura da mídia. Então a gente não vai ter acesso a alguns tipos de conteúdos, mas não tenha medo, foi o que Jesus disse, ok? Não fique brigando com as pessoas ao seu redor, isso não vai adiantar de nada. Ore, entregue diante de Deus, eu tenho certeza que Ele vai te guardar, ok? Porque Ele guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Ele guardou
Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Deus guarda os seus. Então Deus vai te guardar se você verdadeiramente o ama. Eu tenho certeza, porque é o que a Bíblia diz. Então, por mais que a pressão aumente, por mais que a perseguição aumente, Deus vai te guardar. E Ele vai te levar ao que verdadeiramente importa no fim de tudo, que é a nossa salvação. A nossa salvação, a nossa vida é eterna. Não fique tão preocupado com as coisas que acontecem nesse mundo. Eu sei, a gente quer coisas melhores, a gente deseja coisas melhores para os nossos filhos, nosso país, mas a salvação, ela é para depois disso, né? A vida é eterna. Então, é lá que a gente vai ver, de fato, a glória de Deus sendo manifesta. É lá que a gente vai ter realmente uma vida plena e feliz, uma vida eterna. Então não fique tão preocupado, tão atemorizado com o que acontece nesse mundo. Tudo isso vai passar. Governantes entram e saem do poder a todo momento. E isso vai passar. Então não fique com medo, ok? Não tenha medo. Foi o que Jesus disse à igreja quando ela estava prestes a ser perseguida. Não tenha medo, ok? Não esqueça, somos 57 milhões a favor da direita. Somos pessoas que vão resistir às ciladas do mal. A gente vai obedecer aos nossos governantes nas leis, sim, vamos obedecer, porque é o que a Bíblia diz, mas não quando essa lei for contra a vontade de Deus, como foi Nabucodonosor levantando a estátua e pedindo para Sadraque, Mesaque e Abidnego se prostrarem diante da estátua. Isso ia de encontro à palavra, isso ia contra tudo que o evangelho pregava, e aí eles não se curvaram. Então você não vai se curvar quando algo for contra a palavra de Deus. No mais, a gente vai respeitar e vai cumprir as leis, porque é assim que a palavra manda. Mas se for contra os seus princípios cristãos, você não precisa se curvar. Não é isso que Deus quer. Então, não se curve, mas ore. Ore, coloque diante de Deus isso. Eu, infelizmente, sinto muito pelo que aconteceu com o Brasil, mas eu sei que tudo está no controle de Deus. Ou seja, por mais que ele tenha ganho, Deus tem um propósito maior com isso. Um propósito para a minha vida e para a sua vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tudo o que está na Bíblia é verdadeiro. Então se agarre à promessa da Bíblia, leia a Bíblia, mastigue a Bíblia e entenda que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É isso que eu desejo para a sua vida. Então não fique com medo. Já compartilha esse vídeo, bota no grupo da sua igreja, manda para quem está com medo, manda para quem está triste por causa das eleições, manda para todas essas pessoas e deixa seu like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para você e continuar te recomendando os meus vídeos, ok? Se inscreve no canal para fazer parte aqui do Valor em Cristo e a gente ficar por dentro de tudo que acontece no mundo e receber cada vez mais da palavra de Deus. Te vejo no nosso próximo vídeo.